Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. O dólar hoje ele está mais caro do que no governo Dilma. Enquanto o dólar tá aí caro, o real segue sendo desvalorizado. A moeda da Argentina está em primeiro lugar como a moeda que mais cresceu e o Brasil só cada vez mais indo em decadência por conta desse desgoverno que não faz nada pelo Brasil para mudar a situação. Antes da gente ir para o vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal. Lula, o dólar já está mais caro do que no pico atingido durante a crise de 2015 e 2016, que culminou no impeachment de Dilma Rousseff. Em setembro de 2015, o dólar chegou a R$ 4,14 em termos nominais. Corrigido pela inflação americana e pela brasileira, esse valor corresponde a atuais R$ 5,08, R$ 1,11 abaixo da cotação atual de R$ 6,19, segundo o fechamento da última sexta. No governo Dilma Rousseff, entre 2015 e 2016, o Brasil teve sua pior recessão, com quedas anuais do PIB de 3,8% e 3,6%. E estes não são os únicos dados negativos da nova gestão. Sob a gestão Lula, a dívida pública cresceu mais que a economia. Ao fim de 2016, a relação dívida-PIB era de 69,8%. Em outubro deste ano, já havia um salto na dívida de 8 pontos percentuais. Mas as projeções do Senado apontam que a dívida pode chegar a 84% do PIB. Hoje, o mercado financeiro elevou pela 11ª vez seguida as projeções para a inflação ao final de 2025, ao mesmo tempo em que também aumentou as expectativas para a taxa básica de juros ao final de 2026, de acordo com a última edição de 2024 do relatório Focus, divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira. A previsão para o IPCA ao final do ano que vem agora é de 4,96% ao ano, ante 4,84% na semana anterior, mantendo-se acima do teto da meta, que é de 4,5%. Ainda para 2025, os economistas também elevaram a estimativa para o dólar, agora em R$ 5,96, ante R$ 5,90 na semana anterior. Carlos Cauti, com esse assunto tem que começar por você, né? A palavra crise define aquilo que o Brasil está começando a viver e já vivenciou, né, durante o último governo do PT, durante, né, a presidência Dilma Rousseff. Estamos, nesse momento, nos mesmos anos de 2012, 2013, ou seja, quando a foto era bonita, a gente tinha uma economia que ainda estava aparentemente crescendo, os consumos, né, das famílias estavam aumentando, as pessoas estavam viajando mais, havia uma percepção que estava tudo bem, obrigado, e o governo faturava em cima desses números, mas o filme, se a foto era bonita, o filme era muito ruim, e era igualzinho ao filme de hoje, com uma dívida pública crescendo cada vez mais, com rombo nas contas públicas aumentando cada vez mais, com juros subindo por causa da inflação, que também estava subindo, ou seja, uma situação que depois levou em 2015 e 2016 para a pior, já em 14, na verdade, se as contas não tivessem sido maquiadas, na pior recessão da história do Brasil. Nunca antes na história do país a gente teve 2 anos seguidos de recessão. Com a presidente Dilma, sim, tivemos 2 anos seguidos. Nem na pandemia tivemos 2 anos seguidos de recessão. Normalmente era um ano de queda e outro de volta de crescimento do PIB. Com a Dilma tivemos essa meta que foi dobrada. 2 anos seguidos de crise econômica. Se nada mudar, estamos indo de novo para o mesmo caminho. No ano que vem, com juros tão altos por causa da inflação que continua elevada, teremos uma recessão, uma crise econômica já no final do ano que vem, isso já está comprado pelos mercados, está previsto. E 2026 também, que é ano eleitoral, começará com com o primeiro semestre com mais um semestre de recessão. Ou seja, a situação vai piorar, o dólar vai continuar subindo. Inclusive, não sei se dá para mostrar, Albinha, tivemos o primeiro caso do mundo de censura
do câmbio, né? O Brasil, infelizmente, já passou por censuras de notícias nos veículos que o governo, do qual ele não gostava, censura até de rede social, como no Twitter, mas também agora experimentamos em outro inédito mundial, a censura de câmbio. O Google foi proibido de mostrar a taxa de câmbio por causa de um pedido da Advocacia Geral da União, liderada pelo Jorge Messias, ou Bessias. Só que o mundo não está nem aí com aquilo que o Bessias pensa e o câmbio continua subindo. E o dólar já está a R$7 lá na Austrália, né? Ou pelo menos na Europa. Vamos dar uma olhada. Esse é uma mensagem que eu recebo normalmente, mensagens sobre como que está o câmbio do real em relação ao dólar, em relação ao euro lá fora, e já temos $1 e €1 superando os R$7 nos câmbios nas principais casas de câmbio, Western Union, entre outros. Não sei se o Binha consegue mostrar para a gente essa imagem, mas daqui a pouquinho a gente mostra. Mas o que eu quero dizer é, o dólar já está subindo e muito lá fora, querendo o governo não censurar as informações. E o câmbio nada mais é que um sintoma de uma desconfiança com a economia brasileira. Previsões terríveis, e nessa virada de ano, Ana Paula Henkel, a gente tenta pensar na palavra esperança, desse jeito fica difícil. Lula vai conseguindo deixar uma cotação do dólar ainda pior do que o já mega desastroso governo Dilma. O problema, Adriana, é que o cenário é um cenário de países de guerra, é um cenário até pior do que o cenário que o Brasil teve durante a pandemia, o que faz até a gente pensar, né? E se este governo estivesse comandando o Brasil na época da pandemia? Que sorte que tínhamos Paulo Guedes e aquela famosa frase, né, do presidente Bolsonaro, assim que ele saiu, entregou a presidência para o eleito Lula, ele disse numa coletiva de imprensa, vão sentir saudades da gente. E agora, inclusive, os economistas que fizeram o L, que votaram em Lula, que disseram que Lula traria uma confiança para a economia no mercado, até eles estão com saudades do presidente Bolsonaro. O problema, Adriana, que eu vejo é que enquanto muita gente fala o dólar está mais caro, o dólar está subindo, na verdade, o nosso real é que vai desvalorizando. E tudo no Brasil vai se desvalorizando, porque hoje nós temos esse combo caótico, que é insegurança econômica, insegurança social, insegurança jurídica. Esse é o problema. Se por acaso algum caminho que não seja tão próspero para a economia seja tomado, o Congresso poderia votar reformas mais austeras, mais severas, um pacote fiscal mais digno de um pacote fiscal e não dessa enganação que foi colocado goela abaixo do brasileiro, mas não. Mesmo se o Congresso votasse isso, vem as canetadas tirânicas, draconianas do Supremo Tribunal Federal e coloca isso tudo por água abaixo. Então, esse cenário, Adriana, enquanto o Congresso não mostrar em 2025, 2026 para o mundo, para os brasileiros e para o mundo, que o Congresso vai retomar as rédeas do país sem interferência de um judiciário completamente político, não há censura do Google, né, escondendo algumas coisas da nossa moeda que vai aguentar a devastação econômica no Brasil. Pois é, e seria preciso mesmo. Em Silvio Navarro, aí na tela, Cleiton Rubinha colocou dobrando a meta, né? Uma meta bastante infeliz. Olha, enquanto o Caute fazia ali o primeiro comentário, algumas imagens foram exibidas. Ele é nosso especialista na área econômica, mas eu consegui olhar para o lado político. Naquela imagem estava Dilma Rousseff à frente, com o microfone presidente, ao seu lado Lula da Silva, atrás Rui Falcão usando óculos escuros. É possível avistar Wellington Dias ali. Hoje ele é ministro, à época governador do Piauí. Também está ali Jacques Wagner, era governador da Bahia. Hoje é o líder do governo no Congresso. O bigode de Aloysio Mercadante é indisfarçável. Hoje é presidente do BNDES. O que essa imagem nos diz? O que essa imagem nos conta? Que eles voltaram. Então, nós voltamos na história. O Brasil do Lula 3 é muito parecido com o Brasil da Dilma. Talvez o Caute vá me corrigir, mas eu também não conheço na história
cenário de dólar alto sem inflação nas alturas. E isso o brasileiro conhece. Porque muitas vezes a gente fala assim, olha, o dólar está alto. E o Caut bem lembrou, inteligência artificial, né? A Advocacia Geral da União sendo utilizada para fins políticos, para tentar proibir que uma plataforma divulgue o valor do dólar. E aí o brasileiro pode dizer assim, tudo bem, mas o dólar está alto, não sei o quanto impacta na minha vida, e o PT, a esquerda, vai utilizar aquele discurso padrão, né? A gente não come dólar. Não, come sim. O dólar reflete na inflação. E aí você vai ao supermercado, como eu fui, por exemplo, agora, às vésperas do Natal, e eu não consegui comprar as coisas que eu queria comprar para colocar na mesa, na ceia de Natal, com o dinheiro que eu tinha reservado. Tive que pegar um pouquinho mais. Os preços dos alimentos estão nas alturas. Eu estava na fila do supermercado, Adriana, e uma senhora falou para mim, você não viu quanto está o quilo do café? O quilo do café com R$50 você não compra mais. O brasileiro, nosso telespectador do OS Sem Filtro sabe quanto está custando a gasolina, a farmácia. Então esse é o resultado do PT. E essa imagem, finalizo, traduz o que aconteceu com o Brasil. Eles voltaram à cena do crime. É uma pena mesmo. Eu trago mais um pouco de informação para a gente debater aqui. O líder do governo do presidente Lula na Câmara dos Deputados, José Guimarães, publicou dados do governo de Jair Bolsonaro para tentar explicar o suposto momento de inflação baixa no país, que fechará o ano acima do teto da meta. De acordo com a publicação feita em uma rede social, está aí na tela para a gente ver, José Guimarães faz uma comparação, viu, Caut, da inflação do Brasil com outros países do mundo. A imagem, no entanto, é referente a dados de 2022, quando estava em 4,4%. Neste ano, segundo o Banco Central, fechará em 4,9%, Caut. Pois é, e esse é o líder do governo no Congresso. Ou seja, esse deveria ser o mais inteligente que eles têm no Congresso. Imagina os outros, né? Imagina os outros. Um cara não consegue nem ler aquilo que posta nas redes sociais. Não é o único também, porque vimos cada barbaridade acontecendo, que não é, infelizmente, o único caso. Mas esse aqui não é também, se não me engano, o Silvio que me corrija, não sei se um assessor dele estava envolvido no caso do dinheiro na cueca também, no aeroporto de Congonhas, ou era o irmão dele, não me lembro exatamente o caso. Mas é isso que temos. Era o irmão dele, né, Silvio? Não me lembro mais. Assessor. O assessor dele foi pego no aeroporto de Congonhas com dinheiro na cueca. Assim, num país normal, um cara que tem um assessor que está com dinheiro na cueca, além de estar exposto ao público ludíbrio, claramente, seria muito carinhosamente convidado a se retirar e nunca mais aparecer na cena política brasileira pelos séculos dos séculos. Hoje o cara é líder do Congresso, é líder do PT, né, líder do governo no Congresso. É isso que temos. Voltaram à cena do crime e são tão analfabetos, não conseguem nem ler direito um post, né, uma imagem nas redes sociais. Lembrando que 2022 foi um ano, o último ano de governo do presidente Jair Bolsonaro, que inclusive já também criticamos por alguns gastos excessivos em ano eleitoral, como todos os governos fazem em ano eleitoral. Então, colocou mais dinheiro na economia e mesmo assim a inflação ficou dentro da meta. 2023, 2024, 2 anos de governo Lula, não teve nenhum ano dentro da meta. Esse ano vamos estourar a meta e, segundo o Banco Central, estouraremos com os gastos programados do governo até 2027. Ou seja, vem chumbo grosso por aí. Ô Silvio, eu aproveito então que você foi citado pelo Caut, te passo a palavra. O governo não vai mal só com o presidente, a gente percebe que é toda uma equipe despreparada, né? Sem dúvida, o Caut citava aqui a figura do José Guimarães, né? Bom, o assessor dele, eu acho que o nome dele era José Adalberto, algo assim, daqui a pouco eu posso checar, mas ele foi pego com R$200 mil numa mala e $100 mil num saco plástico, escondido numa cueca no aeroporto. O Zé Guimarães, e talvez daí a questão do irmão, ele é irmão do José Genuíno, que já foi presidente do PT, já foi um dos grandes líderes do PT. O Zé Guimarães, só para a gente contextualizar no cenário político atual, hoje de Brasília, ele é o nome favorito para a articulação do governo no Congresso. Se dependesse do Congresso, se dependesse do Arthur Lira, que está de saída, da presidência da Câmara dos Deputados, e o Arthur Lira já falou isso abertamente, ele seria o articulador político do governo, e não o Alexandre Padilha, que não consegue sequer
se reunir para um cafezinho com a bancada do PT. O Alexandre Padilha é cota da Janja no governo. Não é uma pessoa bem recebida dentro do Congresso Nacional, e então isso também ajuda a explicar o fiasco do governo, dessa base do governo que não vota nada. O José Guimarães é uma figura, hoje, um dos maiores líderes do PT dentro do governo. Então, no Congresso Nacional. Então, isso ajuda a explicar a escassez de quadros, o PT que não conseguiu se renovar. E o cenário é um cenário sempre muito ruim, com uma tentativa de olhar para o retrovisor o tempo inteiro, de colocar a culpa no governo anterior, o Paulo Guedes, o governo Jair Bolsonaro. Lembrando que no governo Jair Bolsonaro tivemos os efeitos da pandemia, dos lockdowns histéricos em alguns estados, como, por exemplo, o maior estado da federação, o centro financeiro, São Paulo, e ainda assim o Brasil demonstrou resiliência, o Brasil demonstrou força puxado pelo vetor que é o agro, e depois com a recuperação do setor de serviços, com a reabertura. Então, vamos lembrar que o governo Bolsonaro passou por uma tormenta e entregou o Brasil melhor do que estava para Lula, que em pouco tempo já conseguiu não só estragar tudo, como a engrenagem econômica dá sinais, né? O ranger da engrenagem econômica dá sinais de que não chegará inteira até 2026. A gente precisa acompanhar. Agora, Ana, o líder do PT, o José Guimarães, apagou a postagem. Tinha feito uma comparação em que a do governo anterior, os dados eram melhores, né? E é impressionante essa obsessão realmente dos membros do governo atual com Bolsonaro. Há 2 anos, Adriana, não se fala mais em outra. Esse governo nunca, na verdade, propôs nada para o Brasil. E isso vem da campanha. Porque a própria velha e carcomida imprensa, durante a campanha presidencial de 2022, não fazia questão de perguntar qual era a plataforma governamental de um possível Lula 3.0, quem seria o ministro da Economia, como seriam as diretrizes para uma possível reforma política, uma reforma tributária, nada. A imprensa passava o dia ou criticando o então atual governo do presidente Jair Bolsonaro, ou requentando histórias para que a candidatura à reeleição dele fosse prejudicada. Aí entra 2023, vem o 8 de janeiro, que até hoje ninguém consegue explicar como eles querem emplacar a narrativa do golpe, do terrorismo, daquilo tudo. Até hoje, 2 anos, a gente fala todos os dias do 8 de janeiro, dos desdobramentos do 8 de janeiro, do que não é mostrado, do que de fato não é respeitado na nossa Constituição. Enfim, não vou nem cansar aqui a beleza do nosso espectador, mas a imprensa não cobra do atual governo absolutamente nada. Quando nós abrimos as páginas das redes sociais, dos grandes veículos, das manchetes, até o ministro da Economia apareceu tocando violão com uma jornalista da Globo News. Então, esse é o nível deste governo. É um governo que nunca propôs nada no passado e nunca apresentou nada quando entrou novamente no Executivo. É assim no Executivo, é assim no Legislativo, é um governo, tanto os parlamentares do PT e os seus asseclas, é um governo que vive de alimentar narrativas e criticar o antigo governo. Já se foram 2 anos. 2 anos. E eles continuam falando do presidente Jair Bolsonaro. Daqui a pouco vão alimentar de novo baleias, joias, enfim. Esse é o problema, Adriana. É um governo que não tem plataforma, nunca teve, e parece que nos próximos 2 anos vai continuar dessa maneira. Situação bem crítica do Brasil, enquanto a moeda do Brasil aí está como a pior moeda, uma das moedas que mais no ranking aí de moedas que foi divulgado recente, a Argentina está como a moeda que mais cresceu em 2024. Ela lidera o ranking aí
das moedas que mais cresceu em 2024. E vem o Lula aí no governo. A Argentina cresceu por conta de Javier Milei, que está fazendo um ótimo trabalho na Argentina. E aí vem o governo Lula e destrói a moeda brasileira, que estava valorizada na época estava melhor na época de Bolsonaro, do governo Bolsonaro, até porque a gente passou por uma pandemia, mesmo assim ele conseguiu manter aí a moeda em um valor melhor. E no ranking das moedas, Brasil está em último lugar como a pior moeda em 2024, enquanto a moeda da Argentina está em primeiro lugar. A moeda do Brasil está como a pior moeda. Nunca viveu uma situação como está hoje. Até no governo da Dilma, onde teve o impeachment da presidente Dilma, não esteve tão mal como está hoje a situação do Brasil. O Paulo Guedes aí acertou, né? A gente já somos a pior moeda, perdemos para pior que a Argentina, porque muito pior, né? Porque a Argentina está em primeiro lugar. E estamos caminhando para uma Venezuela. Isso é uma vergonha para os brasileiros do bem, os brasileiros aí que votaram por um Brasil melhor, infelizmente não conseguirão ser aí a maioria. Os números, eles não mentem mesmo. E esses números são tanto de dólar quanto das pesquisas que saem aí, somente as que são compradas que saem a favor do governo, porque a pesquisa real mesmo, nenhuma delas, o governo atual, ele está bem, nenhuma delas.